Estamos começando o segundo programa da série A Hora do Papá, onde a doutora Cíntia Fiore vai te ensinar o caminho para você ficar satisfeita vendo seu bebê comer de tudo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, de dar o like no canal, se inscrever e apertar naquela sinetinha para receber as notificações de vídeo. Tá ok, pessoal? Bom, para quem ainda não sabe, eu sou Daniel Martinez, marido da Cíntia e pai do Alonso. Eu sou Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e mamãe do Alonso. Exatamente. Pessoal, hoje a gente vai tentar provar para quem ainda não acredita que introdução alimentar não é frescura. Tá? Então, de cara, Cíntia, já vou sair te perguntando. Se eu não fizer uma introdução alimentar correta, qual o risco real para o meu bebê agora e no futuro? Ótimo. Essa pergunta é bem abrangente, porque o que seria uma introdução alimentar correta? A gente sabe que é um dos pilares iniciar com uma idade ideal, né? Uma idade mínima de 6 meses, mais os sinais de prontidão que a gente já falou no primeiro episódio. Ter um bebê completamente a fim de estar ali, um bebê confortável. E todo o processo guiado, sem liquidificar, sem misturar alimentos, enfim, é uma gama aqui de informações que a gente tem. Se a gente peca, vamos dizer assim, em algum momento, a gente tem consequências tanto a curto, médio e a longo prazo. O que seria uma consequência a curto prazo? Isso. Por exemplo, um bebê que iniciou de forma muito antecipada, de forma precoce. É um bebê que vai estar mais choroso, é um bebê que não vai estar feliz no momento, é uma criança que não vai aceitar estar ali. E o que as mães relatam muito? Meu bebê não tem interesse, ele não gosta de comer. É um bebê, elas falam muito, é um bebê, ele é ruim de boca, ele não gosta de nada que eu ofereço. Nem adianta. Por isso, eu comecei a liquidificar, eu comecei a entrar em estratégias erradas, enfim. Então, isso é uma estratégia que a gente vê muito a curto prazo. Então, o risco pro agora seria aquilo que a gente falou na live anterior. É o bebê não se nutrir de forma correta. Exatamente. Não crescer de forma correta, pode ser também? Pode ser porque a partir dos 6, a gente começa a expor, apresentar, para que a criança comece a se interessar. E o alimento, sim, né? O corpo do bebê, a partir dos 6 meses, ele já necessita, vamos dizer assim, de um aporte calórico além do leite. Claro que cada criança consolida no seu tempo, como a gente falou, mas ele começa a necessitar desses macro e micronutrientes de outra fonte. E a médio prazo, né, obviamente que a gente for pensar a curto prazo é nos primeiros 6 meses, quando o bebê dos 6 até os 12 seria a médio prazo, a curto prazo. A médio prazo seria lá até os 18 meses, os próximos 6 meses, mais ou menos. Uhum. A gente tem uma criança aí com uma alta probabilidade, se for iniciado de forma errada, liquidificados, alimentos misturados, para fazer a criança comer, porque a intenção é qual? Deixa eu misturar tudo aqui, deixa eu liquidificar para que, pelo menos assim, meu bebê está aceitando. Só que como ela não vai conhecer os alimentos previamente, cores, texturas, formatos, acaba tendo uma alta probabilidade de ter uma seletividade alimentar bem mais acentuada após os 2 anos, que é a idade do pré-escolar, mais ou menos aí. Essa seletividade... O que seria a seletividade? O que acontece na seletividade alimentar? A criança, isso é fisiológico, não é algo assim, por exemplo, meu bebê está seletivo. Isso não é algo, um problema, vamos dizer assim, né, de um bebê, algo particular de uma criança. É fisiológico da idade, tá? Ou, por exemplo, assim, o bebê acaba recusando alimentos que antes aceitava. A gama e variedade alimentar da criança acaba reduzindo bastante. Por exemplo, antes aceitava 10 frutas, agora está aceitando 8 frutas. Quando a gente vê a criança, né, está completamente mais reduzida, tanto dos alimentos da refeição principal também. Então, a seletividade alimentar, ela está presente, porém, a gente tem vários graus, né, entre elas aí.
Entendi. Eu queria te perguntar uma coisa que eu não sei se vai entrar tanto no assunto do tema de hoje. Então, se não entrar muito, tu me diz que a gente deixa para uma próxima, tá? Como a gente consegue distinguir uma mãe, né, ou um pai, se aquilo é seletividade ou é só o meu filho não gosta de comer isso? Preferências alimentares? Preferências alimentares. Sim. Isso tem as preferências alimentares, que é uma característica lá do bebê que iniciou a introdução alimentar lá pelos 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13, mais ou menos assim. Mais ou menos, ou seja, na primeira fase, final da primeira fase até os 2 meses e início após os 12 meses. Isso é um bebê que já conhece os alimentos, se for feita de forma correta, a introdução alimentar, um bebê que já conhece, independente disso, ele começa assim, mostrar preferências alimentares, por exemplo, de textura. Tem bebê que vai mostrar e vai dizer assim, olha, eu sinto que o meu bebê gosta muito de frutas cítricas. Ele está mostrando algumas preferências, o que é completamente diferente de seletividade alimentar. Por exemplo, meu bebê antes gostava de tudo, comia praticamente todas as frutas, né, iniciando de forma correta a introdução alimentar. E após os 18 meses, começam as características de seletividade alimentar. 18 exatamente meses. A partir, tá? A partir Porque de 18. se a gente for ler na literatura, seletividade alimentar é uma característica do pré-escolar, que é a partir dos 2 anos de vida, uma característica. Mas eu gosto muito de trabalhar, as minhas alunas sabem, muito antes disso. Porque eu não quero esperar chegar para começar a trabalhar. Eu preciso prevenir. Por isso que as minhas alunas dizem, é uma coisa que eu bato muito na tecla de ficar incentivando essa questão de trabalhar nos bastidores de tudo, incentivar a criança desde sempre, desde os 6 meses, a colocar a mão no alimento, seja para brincar, seja para o que for. Mas, porque as mães, quando chegam lá, nos 2 anos, uma característica mais forte da seletividade, elas me dizem assim, Cíntia, eu não tô vendo passar. Não é que não estejam presentes as características, mas elas já sabem, elas já estão, por exemplo, assim, não gostava de morango, que amava morango, começou a não querer mais morango. Amava maçã, melancia e laranja, não quer mais saber de fruta nenhuma. Eles começam a ficar, né, as características dessa seletividade presente. Mas por isso, essa resposta dessa pergunta vem mais a acatar ainda aqui. Porque se eu inicio errado, toda a questão da seletividade alimentar está num nível muito mais alto. Fica bem mais difícil de reconhecer. Claro. Porque a criança não vê o alimento, não consegue, a mãe não consegue dizer qual que é o alimento que ela não está gostando, porque ela está comendo uma papa. Exatamente, com um único sabor, tudo misturado, muitas vezes liquidificado. Porque não é somente, por exemplo, eu estou amassando os alimentos, mas estou misturando, não estou liquidificando. Mas o misturar totalmente em si é um problema, sim, muito sério. Não conhece texturas. Exato. E no longo prazo, quais são os riscos da gente pensar, a introdução alimentar é uma frescura, vou deixar para lá, porque lá quando ele aprender, quando ele for maior, ele vai comer. Quais são os riscos da gente deixar para não se preocupar agora? Os riscos após, que a gente quer isso, que é o longo prazo, é justamente uma criança e um adolescente, que a gente sempre tem que pensar lá no futuro. O que a gente vai trabalhar na introdução alimentar é um momento de maior formação de paladar, certo? É aqui nos primeiros 24 meses, maior formação de paladar. O nosso paladar, ele é completamente adaptável ao longo dos anos, inclusive o nosso adulto. Quando eu tenho uma criança que tem um paladar que iniciou de forma errada, com alimentos que a gente acabou de falar, a longo prazo a gente tem uma dieta completamente monótona. A criança e adolescente tem preferência por alimentos de cor pastéis, muitas vezes, macarrão, mais batata, alimentos mais calóricos, porque é uma referência mais comum por não conhecer
texturas, coloridos, formatos, sabores. Ela não conhece aquele, por exemplo, aquela batata doce que tem a casca, que é descascada e que vai para a panela. Ele não tem essa referência, essa noção. Ela tem uma noção de alimentos mais do mesmo tom. Se eu fizer um misturado aqui, vai ter um único tom, provavelmente um tom mais marrom, que é normalmente. Isso é um detalhe, mas que abrange uma grande gama de preocupação aqui. E aqueles estudos que dizem da obesidade futura, isso tem relação com isso ou não? Exato. Aí o que acaba acontecendo? Isso é uma consequência que um vai puxando o outro, é uma bola de neve. Automaticamente, eu tenho uma criança que tem mais preferências, um adolescente, né, por alimentos bem mais calóricos, pouca variedade de fibras, verduras, legumes, onde eu tenho sim uma chance bem mais elevada da criança desenvolver sobrepeso, obesidade. E eles gostam muito daquela textura de glúten, assim, né, de maçuda, né, e coisas barulhentas, crack, né. Isso aí depende muito do paladar da criança. Tem crianças que vão mais pro lado do pastoso, crianças que mais gostam de um crocante, enfim, aí é uma variedade infinita, mas que acaba, né, com uma alimentação muito pobre, né, se falando em nutrientes, nutricionalmente pobre, né, com pouca variedade, por exemplo, aumento na quantidade de carboidratos, gorduras, pouca verdura, legume, frutas. E aí vai todo, né, para esse lado aí, aumento, né, nos riscos aí, entra toda a questão, porque não existe nada sozinho. Qual é o risco? O risco é esse, a gente vai indo como se fosse uma bola de neve, né, de ir para esse caminho aí, que lá na adolescência é onde acontecem, né, as piores, onde começa a aparecer de forma mais evidente, porque quando eles são mais criancinhas, não, deixa que vai passar, vai levando, uma hora vai comer. Só que se a gente ficar de braços cruzados esperando passar, não passa. Não passa, a gente precisa incentivar, a gente precisa trabalhar nesse processo aí. Sim. E Cíntia, de onde tu acha que surge essa história de que a de que a introdução alimentar é a frescura? Isso eu não tenho dúvida nenhuma que isso vem muito da nossa cultura, é histórico mesmo. A nossa geração mesmo, sem dúvida nenhuma, alguém aqui eu já ouvi muito, por exemplo, vocês estão aí bem forte, né, bem saudável, e vocês iniciaram a introdução alimentar lá com 3, 4 meses de vida. É frescura. Como assim ensinar a alimentar um bebê? Como é que assim eu vou fazer um curso? Como assim? Não estou entendendo nada. Porque há muito, por exemplo, os nossos avós. E obviamente que eu ensino muito as pessoas que eu tenho contato mais diretamente, de que não é por mal, é um conhecimento que elas têm e tá tudo certo, que era assim, não se existia esse conhecimento de que a gente pode sim prevenir obesidade, anemia, né, toda a questão de síndrome metabólica junto, né, de crianças, a gente sabe, né, do boom, né, da obesidade infantil no mundo, né, e a gente sabe o quanto isso a gente está conseguindo, com informação adequada, reverter um percentual disso, e é exatamente com esse trabalho de formiguinha, informando A gente vive hoje na era da informação, né? Então, assim, vamos aproveitar e se informar. Porque se está à disposição pra gente, antigamente, se os nossos pais quisessem saber alguma coisa, tinha que ir numa biblioteca, alugar um livro. Exatamente. Ou esperar passar na TV um programa que eles quisessem ver com relação a isso. Hoje não, gente. Hoje a gente escreve ali, quero alimentar meu bebê corretamente no Google, vai aparecer as opções. Tem esse canal aqui que a gente está fazendo que está dando informações, né? E bom que o Daniel falou sobre isso. Quando vai escrever lá no Google, cuidem muito a referência que vocês vão procurar. Porque tem de tudo. Google. Né? O Dr. Google tem de tudo, gente. Tem informações péssimas, assim como a gente está falando de alimentação errada, né, que é o que, sem dúvida, eu acho que é a maioria que vai aparecer, receitas de papinhas, por exemplo, né, receitas de como fazer uma papinha ideal para o meu bebê, é o que mais vai aparecer para vocês.
Só que aí é que começam os erros. Vocês têm que saber o direcionamento que vocês querem e seguir, né, esse caminho de forma correta. Porque é muito fácil eu pegar uma batata, alimentos, fazer uma papinha maravilhosa nutricionalmente, que na realidade não é, mas somente com tubérculos e raízes, enfim, uma batata, uma batata doce, um chuchu, uma cenoura, e eu liquidificar tudo e bater, o meu bebê tá engordando, né? É frescura, o bebê tá engordando bem forte, bem gordo. Só que isso já mudou há muito tempo. Isso é, né, algo que já ficou lá para trás já. Que vó que não ficava feliz quando aparecia aquele neto bem gordo. Claro. Né? Então, assim, vamos procurar as informações corretas. Quem não sabe, a Cíntia Fiore tem o Instagram, @CínthiaFioreNutri, que lá tem um monte de informação, né? Então, e tem várias outras. Tem muito conteúdo, né, disponível para vocês, várias... Nossa, se eu for colocar aqui todos os conteúdos, deem uma olhada lá que tem muita informação. Tem muito. Resumindo, não é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Não é frescura, nem um pouquinho. E Cíntia, ali, tu comentou, né, eu comentei também dos antigos, né, dos nossos familiares mais antigos que ficam dando esses pitacos, né? O que as mães devem fazer diante desses pitacos de que a introdução alimentar é frescura, todas essas coisas que elas falam, o que tu acha que as mães devem fazer? Simplesmente, quem está aqui nos ouvindo, né, ou nos assistindo, se alguém não ouviu ainda um pitaco de dizer, faz isso que eu fiz também, deu certo, coloca sal aos 6 meses que vai comer melhor, coloca açúcar que vai comer melhor, você vai ver que seu bebê vai comer melhor, enfim, várias inúmeras, assim, se a gente for listar aqui, são folhas e folhas de mitos muito grandes, né, e que sem dúvida nenhuma pode arruinar a alimentação do bebê. A primeira coisa é vocês tentarem informar as pessoas sobre isso. Hoje mesmo eu comentei com uma aluna minha ao mesmo tempo que a gente ouve isso, a gente tem o direito, né, de informar essa pessoa, por mais que ela não queira ouvir, porque se a pessoa está te dizendo isso, ela não está buscando uma informação para isso. Por exemplo, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que para mim deu certo botar sal na comida do bebê, sendo que a gente sabe que não tem necessidade do excesso de sódio, né, que pode provocar problema renal, né, a longo prazo. Mas a gente ouviu isso, a pessoa tem essa informação muito bem fidelizada para ela. Porém, eu tenho direito como mãe, eu tenho direito, né, de querer que ninguém ultrapasse o meu limite. Por exemplo, vai lá e vão querer dar um alimento, um fast food para o meu bebê lá. Vão querer colocar açúcar e eu sei que eu não vou, né, que eu não quero que esse bebê coma açúcar, né, pelo menos até os 2 anos de vida. Vamos supor, eu quero que não seja assim, porque que a gente sabe que evita muito sobrepeso, obesidade, enfim, a longo prazo. Eu preciso informar essa pessoa, olha só, tem um vídeo aqui, peguem esse vídeo, copiem o link desse vídeo que vocês estão assistindo e mandem para a pessoa. Mãe, olha só que eles estavam falando aqui, que a avó, no caso, vai ser a avó no caso. Tia, olha só que eles falaram aqui. Então comentem, porque quando a gente informa, a gente está empoderando uma pessoa de uma segunda informação que talvez ela internalize. E talvez seja bom para ela, porque com informação, né, a única coisa que não nos tiram, né, da gente é a informação correta, a gente estar empoderado disso. Se alguém vier falar algo para vocês vão saber que ou está errado ou que essa pessoa, né, pode não saber o que está dizendo. Então, conhecimento é poder, gente. Eu concordo, eu acho que a gente tem que botar a nossa opinião, né, o que a gente quer em relação à alimentação do nosso filho, e quanto mais a gente souber que aquilo é o certo, mais confiante a gente vai rebater esses pitacos de que é frescura. E o que a Cíntia falou, se a gente tiver a informação, a gente sabe aonde mostrar essa informação. Sim, exatamente. E diante da informação, dos dados, dos números, se a pessoa vai discutir isso,
daí a gente não tem como... Exatamente. Aí é aquilo, aquele pensamento, aquela informação, aquele conhecimento enraizado. E tem pessoas e pessoas. Tem pessoas mais abertas para conversar e para mudar uma opinião, né? Para assistir o vídeo X e ver, eu não sabia. Já tem pessoas que não, só um pouquinho, que besteira é essa? Besteira. Exatamente. Então é muito da personalidade de cada um. E Cíntia, de todas as mães que hoje tu já atendeu, tanto em consultoria quanto no curso, alguma das mães chegou e te falou assim, eu terminei o curso e cheguei à conclusão que realmente introdução alimentar é frescura? Teve isso? Das alunas? De jeito nenhum. Nossa, gente, assim, bem pelo contrário. Elas dizem que o que eu já ouvi, assim, né? Os relatos são sensacionais. Das mães me dizerem muito, assim, que ouvem diariamente o quanto as pessoas ficam de boca aberta com os filhos delas, o quanto comem de tudo, o quanto são saudáveis, o quanto aceitam alimentos, texturas, coloridos diferentes. É exatamente isso. Que as pessoas ficam impressionadas e perguntam muito: aonde que você aprendeu isso? Como que ele faz isso? Então é algo assim impressionante. Mas o que eu já ouvi foi algo assim: Cíntia, eu fui fazer o teu curso, ou eu fiz a tua consultoria, e eu fui assim com expectativa, sabendo do teu trabalho, que vocês já atingiram mais de quase 6 mil agora, quase 6 mil mães agora, de famílias em geral. Eu sei de tudo, do sucesso que é, mas eu juro que eu achava que pro meu filho não ia funcionar. Tava difícil a aceitação. E hoje eu fico pensando assim, o porquê que eu não fiz esse curso antes, como mudou a minha expectativa, como mudou a minha visão de ver o meu filho se alimentando, e hoje ele come de tudo. Eu fui com uma expectativa mais baixa de que talvez não fosse funcionar, e super funcionou, para ver como realmente não é frescura, né? Ela disse, talvez vou fazer, não custa tentar. E ela disse assim, não custa tentar, simplesmente deu uma reviravolta total, não melhorou. Só na minha opinião, na alimentação da minha família, na alimentação do meu marido, na alimentação da família. Fala mais sobre isso aí, porque isso é uma coisa que eu vejo que aqui em casa aconteceu também. Sim, direto. E tu me relatou que acontece muito na casa desse pessoal que está contigo. Fala mais sobre isso aí, por favor. É incrível. Muda completamente a alimentação da família para o melhor. Porque se tem uma visão assim, o bebê começou a se alimentar, vai ser a comida da casa e a comida do bebê separado. E eu ensino desde sempre que isso não precisa ser assim. A comida do bebê vai ser a comida da família desde sempre, com ajustes para a questão do sal, aí a gente faz de uma forma fácil, com ajustes de textura. Por exemplo, a maçã, a gente está comendo maçã, eu preciso, ou eu pré-cozinho essa maçã para dar para o bebê, se é para ele segurar, ou eu ofereço raspada. A gente adapta o processo. Porém, o que acontece? A variedade, né, familiar aumenta gigantemente. As mães me relatam muito: Cíntia, o que eu faço com o meu bebê, que tu ensina em relação a oferecer tudo que é tipo de legumes, texturas diferentes para aumentar toda essa variedade, eu estou fazendo isso com meu marido e consequentemente ele tem provado e comido alimentos que ele disse que jamais ia comer. Eu acho que é uma coisa agora, porque é sempre o marido, né? E me conta tu um pouquinho sobre isso aqui em casa. Eu ia dizer que eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de comer verdes, né? Alface, então, pra mim era... Pra que eu vou comer isso aqui? Sempre. Não tem gosto de nada. Então, quando a gente começou com a introdução alimentar do Alonso, principalmente quando ele começou a ficar mais antenado, assim, perto de 1 ano, né? 10 meses... a Cíntia sempre, antes das refeições, me dizia: come também, mesmo que tu não goste. Eu falei mais de 1000 vezes até hoje isso, eu acho. Ela fala até hoje. Eu insisto, né? Exatamente. O Alonso está com 4 anos, não esqueça. Então eu comecei a comer
Por quê? Porque eu sei que as crianças se espelham na gente, né? Exatamente. Somos os Muito bem! os espelhos dos nossos filhos. Então, tô lá sempre comendo, brincando de barulhinho com ele, vendo qual alface que faz mais barulho. Então, eu tô comendo alface. Brócolis eu já gostava, mas tô comendo rúcula. Tô comendo outros verdes. O que teve aqui esses dias? Radite eu comi esses dias. Não como nunca mais. Essa nem o Alonso gostou, né? A radite, ele provou, o Alonso provou que ela é mais azeda, Azedo, né? Hein? Forte. Aí ele provou e disse, nossa, aí ele tirou, né? Azedo, hein? Aquela é azeda. Então, assim, vale o esforço por eles, né? Por quê? Porque, sendo casado com a Cíntia, eu sei dos ganhos futuros disso. Então, tu vê que eu não tive esses ganhos, provavelmente, lá atrás, né? Eu não tive essa... Eu não lembro da minha introdução alimentar, mas provavelmente foi a base de papinha, né? Provavelmente. A mãe sempre conta que a minha foi, né? Porque hoje tu fala nessa questão de textura, eu adoro a textura pastosa, assim. Creme de amendoim, qualquer alimento que, hambúrguer, quando tu vai mordendo e começa a ficar pastoso, adoro. Então, assim, daqui a pouco é aquela coisa de comfort food, né? Que a gente sente saudade. Então, vale a pena o esforço, a gente acaba realmente comendo melhor. Sem dúvida. A Cíntia volta e meia traz umas frutas que eu nunca vi na vida, que eu como, os tipos de manga, os tipos de arroz, e tudo para ele experimentar, para ele saber. E ele experimenta tudo, às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta. E às vezes eu digo assim, olha, não comeu, daí a Cíntia fala assim, não, calma, se ele não comeu hoje, amanhã ele vai comer, que a base é boa. Eu sempre digo essa frase, gente, a base é boa. E aí dá 2 dias, tá lá ele comendo as coisas que ele não comeu. Então vale a pena. Eu acho que vale a pena muito esse investimento. Mas eu acho que a gente pode encerrar o programa com a pergunta clara, simples, para todo mundo entender. Introdução alimentar é frescura? Introdução alimentar não é frescura. Introdução alimentar é um investimento que vocês podem fazer, é o melhor presente, gente, assim, para a vida futura do bebê de vocês, da criança de vocês. É o momento em que a gente consegue, né, de forma muito intensa também aqui, que eu quero falar isso aqui, enfatizar também, sobre... Não é somente a questão de formação de paladar. Introdução alimentar é o momento, né, que a gente consegue ajustar e mostrar para a criança todas essas variedades alimentares, onde eles têm uma variedade muito rica e uma memória, né, de alimentos, tanto em relação a tudo, né, que a gente falou até agora, texturas, sabores. E também é um momento que a gente consegue, inclusive, inativar genes, né, de algumas doenças, como hipertensão, diabetes e outros tipos aí. A gente consegue inativar, isso já está bem mostrado na literatura. Ou seja, a gente tem ouro na mão, a gente tem algo em que a gente pode construir uma saúde para essa criança, né, incrível. E inclusive aqui também, junto com esses estudos que mostram da gente conseguir, inclusive, ativar genes benéficos, tá, para proteção, né, em questão de imunidade, em questão de ajudar a melhorar a questão da saúde dessa criança e desse bebê. Ou seja, os primeiros 24 meses são fundamentais para isso. Então, é algo assim que a gente precisa assim investir em conhecimento. Você sabendo guiar, uma introdução alimentar guiada, uma introdução alimentar bem feita, sem frescura, não precisa ter nada demais, é só saber justamente o que oferecer, a idade correta, as texturas corretas, as variedades, uma rotina bem estabelecida. Gente, assim, vocês têm ouro na mão. Esse é o momento é agora, é o momento de vocês investirem nesse momento aí com o bebê. Eu acho que, como a gente já falou, o conhecimento está aí para vocês pegarem aonde vocês quiserem. A gente vai falar de vários assuntos. Tem o Instagram da Cíntia, que tem um monte de conteúdo gratuito, live. A gente vai botar as lives agora no YouTube também. Então eu acho assim, a cura, dizem que hoje a cura vem pela boca, né? Que a gente tem que combater os brancos, né? Os 4 brancos, que são mortais: farinha branca, açúcar, sal e acho que cocaína, o 4º, né?
Então, assim, vamos botar esse conhecimento desde o berço do nosso filho, né? Exatamente. E a gente consegue, nossa, gente... Eu não estou dizendo que a gente tem que... inclusive, eu e a Cíntia, a gente tem conversas sobre isso, né? Eu não sou a favor da gente cortar o doce da criança, o hambúrguer, essas coisas da criança. Só que eu acho que a gente não pode fazer disso a refeição principal da criança, Sim, exatamente. Né? Que muitas mães, para verem o filho se alimentar... Sim. acabam apelando para isso, né? Sim, com certeza. Porque pelo menos ele está comendo. Então eu acho assim, pessoal. Hoje, deixa eu só te interromper. Claro. Hoje eu respondi uma caixinha de pergunta lá do Instagram e a mãe perguntou: Cíntia, qual? Meu bebê tem 7 meses e não está aceitando alimentação, sendo que esse primeiro mesinho a criança está sendo apresentada apenas, mas está tudo certo. Esse desejo da mãe, né? A mãe precisa ver a criança comer, isso é muito comum. Mas aí ela me perguntou, o que você acha de eu colocar uma colher de sopa de açúcar mascavo e 2 colheres de sopa de... eu não vou falar o nome aqui, né? Mas era de um engrossante rico em açúcar junto com a banana. E aí, talvez na cabeça dela, ela tenha achado que o açúcar mascavo talvez não fosse considerado um açúcar, talvez por ser, né, um açúcar mais integral, vamos dizer assim, né, não é um açúcar refinado, que nem o açúcar branco. Talvez ela tenha achado que aquilo, que aquilo ia bombar, que estava tudo certo, que estava tudo equilibrado. E não, gente, né? Imagina açúcar dentro para um bebezinho de 7 meses, o paladar simplesmente está... O organismo da criança, em primeiro lugar, ele vai demorar, né, uma forma de degradação e de absorção intestinal muito, muito inflamatória para a idade da criança. O intestino do bebê na cidade não está pronto para esse tipo de alimento de jeito nenhum. E isso, né, se falando organicamente, e a questão da formação desse paladar desse bebê. Vai aceitar fruta? Dificilmente. Isso aí. Então eu consegui ajudar ela, assim, no melhor que eu consegui lá, né, naquela caixinha, expondo e dizendo não, é assim, informando direitinho. Mas é isso aí, acho que a gente consegue, né, de forma mais informativa mesmo, ajudando, né, esse trabalhinho assim, né, de formiga, tentando ajudar o máximo possível. Exatamente. E eu acho que fizemos a nossa parte aqui, falando um pouquinho mais, ajudando um pouquinho mais. E vamos ficando por aqui então. Isso, tá ótimo. Agora vou para a parte blogueirinho. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no botão aqui embaixo e ative o sininho para notificações de novas lives. Isso, ativa, porque aí a gente, não é live, é gravações, desculpa. Cada gravação que a gente vai fazendo, vocês recebem a notificação. E os assuntos estão assim, a gente está bolando os assuntos assim, incríveis para vocês. Eu acho que daqui já me nasceu umas ideias pra gente conversar mais sobre. Isso aí. Tá bom, pessoal? Obrigada, pessoal. Grande abraço. Até mais. Até mais.